iniciando mais um programa Pode Cuidar, que é uma iniciativa da Unimed Maranhão do Sul, que mostra quem fez e faz essa cidade acontecer. E hoje estamos aqui contentes e radiantes com a presença de 3 ilustres nomes que contribuíram muito com o desenvolvimento dessa cidade. Eu tenho que começar pelo seu Neudson Claudino. Uma questão de respeito, né, doutor Sandro? Claro. O doutor Neudson Claudino, nosso amigo, vizinho, quase ministro da Eucaristia, enfim, o homem tem muitos predicados. Muitos. E que, como empreendedor, ele construiu toda uma história. E essa história, né, Sandro, a gente quer aqui ouvir as histórias pessoais e as histórias da família, que são grandes, né? Bom dia, doutor Neudson. Bom dia, caríssimo doutor Jean. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, um prazer imenso. E achando muito importante esse trabalho de vocês. Aqui nosso objetivo, seu Neudson, é mostrar e valorizar aquelas pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Imperatriz. Você é um desses pilares, chegou há muitos anos aqui. Quando que você chegou em Imperatriz? Está completando 60 anos em novembro. Dia 15 de novembro de 1966, dia de eleição, eu desembarquei na Praça de Fátima porque o entroncamento era muito distante. É claro que não tinha asfalto, só tinha estrada de chão, pissarra. E o ponto que os ônibus que chegavam paravam era na Praça de Fátima. Eu falei ônibus, eu saí de Bacabal de jipe. Eu era sócio da Willis Overland lá, e como eu trabalhava com jipe, com tração nas 4 rodas, e quando veio o desafio para eu vir para cá, eu já tinha notícia de que tinha caminhões adaptados com carroceria para transportar gente, que ultrapassava a mata. E então, eu digo, mas se um caminhão que não tem tração nas 4 rodas passa na mata, como é que eu com um jipe na tração nas 4 rodas não passo? E eu era metido aventureiro, botei a mulher no jipe, mais um pintor para me ajudar aqui, e entrei da mata. Mas não cheguei de jipe, o jipe não deu conta de chegar em Imperatriz. E aí tive que esperar um ônibus chamado Galinha. Antônio Galinha. Antônio Galinha, né? Que eram aqueles caminhões adaptados. E eu tinha a maior curiosidade de saber como era que esses ônibus conseguiam romper aquela lama, que eu, no jipe, fiquei parado. E um caminhão com tração simples, sem ser tração nas 4 rodas, e eu consegui uma vaga, depois eu conto, nesse ônibus para chegar, que ele não era ônibus, era um caminhão adaptado. Eu, lá em cima, a dona Elza já embaixo, conseguiu uma vaga embaixo. Com 15, 20 quilômetros mais na frente, primeiro atoleiro. Na hora que atolou mesmo, o motorista gritou, os homens descem para empurrar. 60 homens empurrando um caminhão daquele, não precisa tração nas 4 horas. Não precisa. Eu me lembrei, seu Neudson, eu quero que a gente volte depois nos seus projetos pessoais, de Nobre Armações, enfim, tu sabe, né, bem, Sandro, que o seu Neudson, eu agora até estou intermediando alguns pontos comerciais dele aí. Como eu sou amigo dele, de vez em quando alguém vem atrás pedindo para que a gente converse com ele. Eu acho que eu vou agora exigir até uma comissão. Mas eu queria que ele relembrasse uma história, Sandro, que ele já nos contou, nós como vizinhos e sempre conversando,
Rogério, ele me contou uma história do início do Armazém Paraíba, do qual o seu Neudson foi um dos fundadores do Armazém Paraíba, daí o nome Neudson Claudino, né, seu Neudson? E os desafios, Sandro, eram imensos. E ele me contou, nos contou até, uma história de uma virada do carro com tecido no Rio. Eu queria que você repetisse essa história. Porque, para mim, isso daí foi, eu acho que o início do marketing no Maranhão e na região toda. Ninguém dominava o marketing como o Armazém Paraíba. Hoje já tem muitos outros, mas essa história vai exemplificar a inovação, doutor Antônio Alberto está ouvindo aí, a inovação e todo a capacidade que o Armazém Paraíba tinha de sair à frente. Mas para a gente contar um pouco do início do Armazém Paraíba, é preciso relembrar o antes do nome de Armazém Paraíba, que o começo foi quando o papai, na Paraíba, em 1935, procurava uma cidade que tivesse uma educação capaz de assistir os 16 filhos. 16. E foi para Cajazeiras, que morava em Uiraúna e depois em Luiz Gomes. E em Cajazeiras, em 1948, que o Armazém Paraíba, com o nome de Armazém Paraíba é de 1958. Em 1948, já estava encerrada a Segunda Grande Guerra Mundial e foi fundada uma entidade visando administrar os conflitos de todas as nações, a ONU. E foi criada a Organização das Nações Unidas. O meu irmão mais velho, Valdeci, não de todos os irmãos, que é o quarto, Valdeci, que tinha estudado em seminário e era tido como intelectual do grupo da família, sugeriu que botasse o nome daquela loja, que não tinha nome ainda, de As Nações Unidas. Um nome muito imponente para a época. E, então, a primeira loja tinha o nome de As Nações Unidas. Já trabalhando e desenvolvendo, e os filhos contribuindo lá em Cajazeiras, né, foi quando surgiu a ideia de papai de fazer confecções. 2 motivos. Primeiro, é essa provocação que o doutor Jean está fazendo. Comprando tecido em Recife, foi carregado um caminhão de tecido para Cajazeiras. E foi fretado um caminhão Chevrolet para levar esses tecidos para Cajazeiras. Já era inverno. E o caminhoneiro, querendo ganhar tempo e economizar, em vez de sair de Recife para João Pessoa e de João Pessoa vir para Cajazeiras, ele resolveu improvisar e vir numa estrada pelo interior. E nessa estrada pelo interior, durante a chuva, o caminhão deslizou numa passagem de um açude, de uma barragenzinha, e deslizou e deitou exatamente dentro da água do açude. Toda a carga. E, carregado de tecido, o que aconteceu com o tecido? Né? Molhou tudo. E o caminhão não pôde sair dali, porque se ele forçasse, ia atolar. Ele esperou aquela barragem diminuir o volume de água e chamou um outro transporte para puxar ele. E conseguiu, prendeu num cabo de aço e puxou. Quando puxou, aquela água começou a escorrer. Ele esperou a água escorrer e achou que dava condição de caminhar mais. Ligou o caminhão com destino a Cajazeiras. Chegou em Cajazeiras, distante quase 500 quilômetros, com o cesto de mola quebrado, tudo quebrado, porque tinha uma preocupação, era de não mexer na carne. A honestidade era acima de tudo na época. Não existia nem a neurose
de insegurança nem de roubo. Na época não tinha. Então, o caminhoneiro, muito honesto, esperou, depois que o caminhão secou, ele chegou em Cajazeiras e disse, olha, está aí o caminhão deitou numa água, molhou, mas eu não mexi na carga não, pode conferir que está tudo certinho aí. E aí papai olhou e disse, meu Deus do céu, e agora o que fazer? Toda a economia, certamente... Estava ali. Aí Valdeci e João chamaram, papai, num sol desse, a gente leva para o campo de futebol do Dr. Gineto e a gente estende as peças de tecido e bota para vender, faz uma promoção e apura o dinheiro. Ah, é mesmo. E assim foi feito. Foi descarregado já lá no estádio, que hoje é chamado Dr. Egino Pires, em Carrazeira, e num sol quente danado de Carrazeira, quando a gente terminava de estirar aquela peça de tecido, já estava enxuta. Aí isso era dobrar e aí foi anunciado, olha, esses tecidos são molhados, então será vendido pelo custo. A notícia se espalhou e vendeu ligeirinho a carrada de tecido todinha. Aí papai disse, sabe uma coisa? Eu vou comprar outra carrada de tecido e molhar de novo. Sandro, eu acredito, viu, Sandro, que esse foi o início do marketing. Inicial do marketing do Paraíba, para ser essa potência que é hoje. Para ser essa potência que é hoje. Você, como administrador, Sandro, pense numa estratégia, um momento de desafio, um momento que todo mundo pensa em recuar, que todo mundo, às vezes, pensaria em mudar de negócio, e eles simplesmente, em 1950 e quanto, seu Neudes? Já foi em 1950. Em 1950, eles consolidaram a marca com... Não, mas é para 1958, em Bacabal. Em Bacabal. Foi. Então, é uma estratégia que até hoje seria bastante inovadora você fazer de uma dificuldade... Mais dois passozinhos desse avanço. E aí teve outra iniciativa de João, porque surgiu a necessidade de máquina de costura para costurar os tecidos. Porque, na época, não se admitia um homem mandar um alfaiate fazer... Porque, para o alfaiate fazer a roupa, é preciso medir. E, na época, não se admitia nem um homem medir as virilhas de outro homem. Então, eram as mulheres donas de casa... Mudou muito, né, senhor? Mudou muito. Tinha que ter uma máquina de costura em casa para poder fazer a roupa dos filhos. Então, João foi para São Paulo e estudou a compra de máquinas. E lá descobriu que as máquinas, elas eram praticamente as mesmas. O que mudava era o rótulo, e já estava surgindo o decalque que vinha da Inglaterra. E aí ele comprou um caminhão de máquina e várias caixas com várias marcas de máquina para poder a gente colar depois que montasse em Cajazeira. Então, em Cajazeira, a gente montava as máquinas e depois colocava o selo e deu um resultado muito grande. Distribuir essas máquinas na cidade e com esse tecido barato, aí papai teve a ideia de mandar as mulheres fazer confecção. Cortava já os cortes da calça e da camisa e comprava, já tinha o botão, uma linha, e entregava para as donas de casa. Olha, você leva esses cortes, quando voltar, me devolve e eu lhe pago. E assim começou a ter a fábrica em Carrazeira. O volume foi tão grande que já tinha confecção feita sobrando. E agora, onde é que a gente vai vender? Aí ficaram sabendo. Olha, tem um estado depois do Ceará que dizem que lá o pessoal está trabalhando e produzindo e ganhando muito dinheiro. É o estado do Maranhão. Foi quando João e Valdeci vieram procurar. Pararam primeiro em Pedreiras. Os dois desceram e o sucesso foi grande.
E, nesse trabalho, já ficaram sabendo que, não, mas tem outra cidade que está mais desenvolvida ainda, chama-se Bacabal. Aí, o João combinou com o Valdeci, você fica aí que eu vou conhecer essa cidade. E, quando chegou lá, aí é que o movimento era grande, as usinas de arroz e tal. E aí, o movimento foi tão grande que o pessoal não chamava de as Nações Unidas. É o Armazém dos Paraíba que estão aí. É o Armazém dos Paraíba. Aí o João disse, aí botar o nome de Armazém Paraíba. Excelente, ver como tudo tem uma origem. Né? Tem uma origem. A gente vai voltar a explorar o seu Neudson, que tem muita história para contar. Mas eu queria agora que o nosso amigo Sandro Mota, seu Neudson Rogério, já é um amigo de longa data. A gente foi contemporâneo no tempo de faculdade, ele fazendo lá administração, fazendo a área de humanas e eu fazendo medicina. E já naquela época ele se destacava dos demais. Não foi à toa que o Sandro Mota hoje, não é à toa que o Sandro Mota hoje é uma potência, eu diria que, na verdade, não é mais potência regional, porque a Voz, a empresa da qual ele é o CEO, está em diversos estados. E eu queria que ele dissesse até onde vai o alcance da empresa, como que surgiu a ideia, Sandro, e o que você está planejando para o futuro. Legal. Obrigado pelo convite, Jean, Unimed, Rogério, seu Neudson. Sempre bom compartilhar essas conversas com o seu Neudson. Antes de entrar diretamente no assunto, Jean, só fazendo aqui uma pausa, seu Neudson. É interessante como o marketing funciona. Né? E naquela época, né, o visionário, a ideia, a vontade de fazer diferente e ver nas dificuldades a oportunidade. E eu acredito muito nisso, independentemente da guerra, da pandemia, da situação que nós estejamos inseridos, Jean, encontrar a oportunidade que pode existir naquele cenário. É como um momento como esse, nós estamos aqui para falar de negócio, falar de saúde, falar do que se pode fazer nas empresas para que a gente possa ter o melhor resultado. Às vezes não necessariamente é melhorando o salário do colaborador, às vezes não necessariamente é o produto que você tem, mas é aquilo que a gente pode agregar. Muito bom ouvir essas histórias, seu Neudson, que nos inspiram. Quando a gente fica vendo dificuldade, Rogério, a gente diz assim, tem dificuldade, mas tem os caminhos. Sempre alguém pode ter certeza que no momento de crise, no momento de guerra, eu estava ali agora na Câmara Municipal sobre o lançamento de um livro, e aí falava lá o João Neto Franco, falando que sempre, e ele é engenheiro, ele tem propriedade para falar, que sempre nos momentos das grandes guerras é que vem o desenvolvimento, é que a engenharia fortalece, é que as oportunidades acontecem. Não que a guerra seja boa, né? Mas é de fato no momento de dificuldade que as oportunidades aparecem. Bem, a Voz é uma história longa, né? Eu fui para Belém, fui estudar, somos contemporâneos. Os irmãos fizeram direito, outros fizeram medicina, eu fiz administração, fiz direito depois, mas a formação é administração. E desde cedo eu tinha muita vontade de empreender. E só para dar uma pincelada, para não ficar atrás do seu Neudson, se contar também uma história ilustrativa, Rogério. Meu pai, funcionário do Banco da Amazônia, com minha mãe, e eu ali tinha 12, 10 anos, 11 anos, eu queria ganhar dinheiro, Rogério, eu queria empreender, como é que eu fazia para ganhar dinheiro? E naquela época da inflação alta, o que os pais faziam? Ele ia nos armazéns que existiam e comprava a caixa de óleo, a caixa de açúcar. É porque você comprava hoje por um valor, no outro dia tinha aumentado. Então, o ideal era fazer a despensa em casa, armazenar. E aí, seu Neudson, meu pai e minha mãe para o banco, eu falei, vou ganhar dinheiro já. Peguei um carrinho de mão, vocês sabem o que é um carro de mão? Sim. Estacionei o carro de mão na garagem do meu pai, em garagem apertadinha que cabia só um carro. Fui na despensa, peguei 2 pacotes de açúcar, 2 latas de óleo salada, aquela a latinha amarela. Peguei o café, peguei alguns mantimentos que tinham ali, Rogério, na despensa do meu pai, e botei no carrinho e falei, vou esperar meu pai e minha mãe chegar do banco, só para ter autorização, a validação, e aqui eu vou andar na rua e vou vender isso aqui, e eu precifiquei. Quantos anos? 12, 10 anos, 11 anos. E aí eu fui precificar esse negócio. O preço que eu botei é o preço que eu queria ganhar. Eu não sabia nem quanto custava um pacote de açúcar. E lá eu coloquei os valores no papel e tal. E foi o meu primeiro negócio que quebrou, seu Neudson. Meu pai, na hora que eu cheguei, na hora que meu pai chega com minha mãe e vê aquele carrinho de mão lá e pergunta o que é isso, eu falei que eu ia vender
E aí eles quebraram o meu negócio logo na fundação, disseram, vai guardar tuas coisas e vai estudar. Né? Mas, e aí fui para Belém, né? Fui fazer faculdade. Na época nós não tínhamos muitas opções aqui em Imperatriz, alguns cursos de história, pedagogia e tal. Então, a exemplo de você, Jean, de muitos de nós aqui, saí para estudar. E aí fui fazer administração, fui trabalhar em vários segmentos, entrei no mundo corporativo, trabalhei em várias empresas, fui do ramo farmacêutico, fui representante de medicamento, depois virei gerente, trabalhei com seguro, trabalhei com combustível e trabalhei em operadora de telefonia. E com operadora de telefonia eu morei em Minas Gerais, BH, morei no Rio de Janeiro e, por último, eu era gerente nacional da Oi. Vocês lembram da Oi, uma operadora que não existe mais, mas não foi eu que fali a Oi, não. Antes da Oi quebrar, eu já tinha saído. E aí, naquele propósito de executivo de uma grande empresa, boas condições, mas eu queria empreender e voltar para a Imperatriz. E foi assim que aconteceu. Voltei para a Imperatriz, iniciei um pequeno negócio, na época atrelado ainda a Oi, era uma franquia, mas logo vi que aquilo não prosperava e aí parti para um outro empreendimento, que foi uma espécie de call center, que na época eu prestava vários serviços. Vi no mercado o que um call center fazia, venda, pós-venda, atendimento, cobrança, pesquisa de satisfação, e eu trouxe uma célula disso para cá. Mas imagina, naquela época o call center eram 2 atendentes com 2 telefones da antiga Telemar e eu, que também fazia o trabalho. Era essa a estrutura da empresa. Tinha feito alguma economia, tinha algum recurso, tinha alguma coisa guardada, mas esse negócio começou dessa forma. E eu fechava, vendia, mas o empresário não dava valor para o negócio. Não dava valor, não, contratava a pesquisa de satisfação e ele nem olhava o que o cliente tinha dito. Ele pedia uma atualização de base cadastral da empresa dele e ele não atualizava o sistema dele. Aquilo eu falei, isso aqui não vai prosperar. Mas eu ia visitar as empresas, e eu era o vendedor, e quando eu chegava lá, a empresa perguntava, e como é essa cobrança? E eu não sabia nem o que era cobrança. Estava lá no meu portfólio, porque cobrança, os grandes call centers tinham essa opção de cobrança. E aí eu falei, olha, o negócio aqui é cobrança. E aí, do dia para a noite, por assim dizer, eu mudei o meu portfólio, transformei a empresa numa empresa de cobrança, passei a estudar sobre cobrança, e aí começou o nosso negócio. Iniciamos naquela época, naqueles anos, atendendo tudo que é segmento, conhecendo. E aí, em um ano mais adiante, alguns anos, nós vimos uma grande oportunidade no segmento educacional, que é onde nós estamos hoje. Temos clientes em outros segmentos, mas o nosso carro-chefe é a educação. Então, nós nos especializamos em educação. Naquela época não existia empresas voltadas especificamente para cuidar da educação. Nós iniciamos naquela época só com a cobrança. Eu digo a cobrança porque era especificamente a terceirização. A escola e a faculdade que tem problemas de inadimplência, ela nos procurava, nós oferecíamos o serviço e nós fazíamos a cobrança. Hoje não é mais só isso, hoje nós temos uma gama de 9 produtos financeiros que atendem à educação, que vai desde a emissão do boleto, a prevenção, a cobrança, se necessário for, análise de dados baseada em Power BI, a gestão da negativação, o direito educacional. Existe uma série de produtos hoje que são levados para a educação. Hoje a nossa base, a nossa sede é Imperatriz, nascemos em Imperatriz, temos um braço, já estivemos em Recife fisicamente, antes da pandemia nós tínhamos escritórios em praticamente todas as capitais, mas com a pandemia esse modelo deixou de existir, passou a ser tudo digital e hoje nós temos um braço em São Paulo. Então hoje a nossa diretoria comercial ela fica em São Paulo, a nossa equipe comercial fica em São Paulo, porque o meu cliente é o dono da escola, é o dono da faculdade. E eu não conseguia aqui em Imperatriz ter esse profissional para poder abordar esse meu cliente, esse dono da faculdade, o mantenedor, o diretor. Então, hoje nós temos uma célula em São Paulo, formada por aproximadamente 15 pessoas, que cuida do nosso comercial. A nossa base operacional, toda a parte da operação da empresa fica aqui, e nós estamos hoje em praticamente todos os estados. Acredito que tem uns 3 estados que nós não temos clientes atendendo. Isso tudo, Jean, com muita dificuldade, nada é fácil, com muito desafio, barreiras. Quando a gente acha que está facilitando, aí vem um problema da mudança na telefonia. Aí muda a legislação do call center. Então, com dificuldades, hoje o projeto está muito mais digital. E olha só, interessante, com a dificuldade, hoje nós não conseguimos mais fazer contato por telefone. O telefone não é mais o canal mais assertivo. E também não é o WhatsApp, porque o WhatsApp hoje está caríssimo para você ter a API oficial. Tudo isso fez com que nós tivéssemos a necessidade de montar uma equipe interna de desenvolvimento. Então, tudo que nós usamos hoje, as nossas plataformas, é desenvolvida internamente. Hoje nós comercializamos o que nós desenvolvemos, porque nós não tínhamos quem nos atendesse da forma que a gente precisava.
A dificuldade na legislação, nas mudanças, fizeram com que nós tivéssemos a necessidade de lançar outros produtos para poder continuar crescendo produtos no mercado, acessórios, né? Ou produtos acessórios, né? E que é algo que, com certeza, é o que vocês estão fazendo aqui na Unimed Imperatriz Sul do Maranhão, tendo a necessidade de expandir os seus produtos, os seus negócios, com produtos acessórios, fazendo, às vezes, verticalização, buscando alternativas para continuar no mercado, não é? Porque uma coisa é você estar, e o mais difícil é continuar, porque a concorrência vem os outros players, vem as outras alternativas, né? Então, esse é o movimento, né, Jean? Então, a Voz é isso, é uma empresa que nasceu aqui em Imperatriz, de filho de Imperatriz. Hoje nós atendemos clientes no Brasil, às vezes brincam. Eu não sei se eu acho legal ou se eu acho triste, Rogério, porque essa Voz é uma empresa, é uma franquia, aí eu fico triste. Porque é franquia? Não, porque eu vi a Voz em Fortaleza, eu vi a Voz em São Paulo, eu vi a Voz em Recife. Não, ok, a Voz não é franquia, é uma empresa aqui de Imperatriz fundada por nós. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque se vê assim como franquia, se dá a ideia de um negócio maior, né? Se dá a ideia de um negócio mais robusto. Mas é isso, é o nosso negócio, a gente está aqui atendendo a educação, a nossa base é a Imperatriz, e hoje estamos conectados no Brasil, vendo as tendências, o que está acontecendo, para a gente poder continuar crescendo e, principalmente, auxiliando as instituições de ensino do Brasil a continuarem a crescer. Sem dúvida, Sandro. A sustentabilidade ela exige esses ajustes constantes, né? A gente sempre tem que estar ajustando, aprumando a rota, né, Rogério? Aqui do meu lado direito, o nosso amigo Rogério, que foi pouco explorado ainda. O Rogério... Doutor Rogério. Doutor Rogério. O doutor Rogério, eu gosto sempre de conversar com o doutor Rogério, porque é um homem que vai da antropologia à filosofia e, enfim, à sociologia. Não dá para entrar errado com ele, não. Tem que entender, né, Rogério? É um homem muito culto. E eu queria que ele... Na verdade, o Rogério ele está muito próximo de um historiador aqui nessa nossa região, e principalmente nessa área médica ele domina com maestria. Então, eu queria que ele descrevesse para nós o cenário da medicina, Rogério, há 40 anos aqui em Imperatriz. Primeiro que você se apresentasse, a maior parte do público aí já lhe conhece, mas como o nosso programa, eu tenho certeza que ele vai ter uma difusão muito, muito grande, algumas pessoas podem ainda não lhe conhecer. Meu nome é Rogério Lucena de Almeida. O seu Neudson conheceu todos os meus antepassados, com certeza. Essa é a janela que eu queria pedir permissão. Pode. Porque antes dele ser médico, ele é filho de uma família tradicional de Imperatriz. E o avô dele, o senhor Almeida, foi um dos importantes empreendedores na distribuição de combustível. E o pai, Lamartine. O pai dele, irmão da Socorro Noleto, a esposa do doutor Agostinho Noleto. Então, é uma história bonita, e o bonito do Rogério é que ele é uma pessoa que é amante à família. Eu acho que ele não cresceu mais no Brasil porque ele se dedicou muito ao pai dele. Então, rapidamente, eu queria colocar como isso tudo aconteceu. O meu avô trabalhou na construção de Brasília. E quando o Bernardo Sayão começou a abrir a Belém Brasília, ele subiu junto. E chegou no entroncamento de Imperatriz, ele vislumbrou algo que não tinha, né, na cidade: posto de gasolina. Porque Imperatriz era abastecida por Belém, mas só durante 6 meses, que era a época que o rio estava cheio, o rio era navegável. E uma viagem para Belém, na época que a estrada foi aberta, se tivesse tudo ok com a estrada, era 10 dias. Né? 10 dias. E o velho pegou um caminhão de carroceria, foi até Aécio, encheu de tambor de 200 litros de gasolina, voltou, e ali no entroncamento, o que hoje é a saída da Getúlio Vargas com a BR, ele botou uma lona
e botou uma placa posto essa. Imagine, não era posto nada, né? Com tambor de 200 litros. Call center com 2 atendentes e o telefone. E querosene jacaré com lata de 18 litros. E vendeu tudo. Né? Mais ou menos a história do tecido. Ele vendeu tudo. E aí ele ficou nessa. Né? E aí vieram os filhos, que moravam em Recife, e meu tio Lael, colocou, na época, o maior posto da Belém Brasília, que era em Paragominas. Né? E eu tenho uma história para contar do meu avô. Ele, quando colocou as bombas, só eram 2, elas quebravam. A Imperatriz não se imaginava como se dava manutenção numa bomba de combustível. E aí ele dependia de Belém. E formavam filas de caminhões de quilômetros, porque não tinha como abastecer. E um dia o tio Jairo chega, o tio Jairo com 18 anos, né? Já era mais novo. E chegou e ele olhou para o tio Jairo e disse: tome um banho que nós vamos voltar para Belém agora. Vamos para Belém. O tio Jairo disse: mas como? Tem 10 dias que eu estou na estrada, eu preciso comer, preciso tomar um banho. Disse, só se arruma que nós vamos para Belém. Entraram numa veraneio, e de veraneio era mais rápido, era só 2 dias. E chegaram em Belém. Quando chegaram em Belém, o tio Jair disse: agora nós vamos para um hotel, né? Para tomar um banho e tal. Eu disse: não, vamos para Écio. Mas não pode, estamos sujos, vamos para Écio. E chegaram na Écio, todas aquelas antessalas da secretária, para você chegar até o diretor da Écio. E ele foi só abrindo e o pessoal caminhando atrás dele, que o senhor não pode entrar, e ele abrindo, até que chegou no diretor da ESO. Aí o diretor da ESO levantou e disse: sente. Só o medo, disse: sente, me escute. Disse: olha, uma companhia dirigida por um homem às vezes não vale nada, não presta. Imagine dirigida por um coelho. O cidadão se chamava, o sobrenome Coelho. Aí ele deu meia volta e o tio Jairo assistindo aquilo tudo, disse: bora embora para a Imperatriz. O senhor veio de Imperatriz para cá para dizer isso? Ele foi, está dito. E a ESO americana, quando soube dessa história, levou ele até Belém e deram um prêmio para ele por aquela sacada, todas as sacadas dele, mas aquela tinha sido genial. Ele tinha feito uma reclamação de uma forma tão diferente, atípica, né? Atípica, que marcou a empresa, né? E aí você falou da história da medicina Imperatriz. Do outro lado do posto, da rua, ficava o hospital do Dr. Antônio Scócio, pai do Ricardo, né? Anestesista. Né? Então, o Dr. Antônio com o Dr. Quiroga e depois o Haroldo, eles fizeram dali o embrião do que seria a medicina de Imperatriz. Mais embaixo, na Getúlio Vargas, você tinha o Dr. Raimundo Noleto, com o Hospital São Raimundo, que deu origem depois ao Hospital Santa Mônica. Dr. Raimundo Noleto, casado com a doutora Ruth Noleto, que é o nome do nosso hospital macro-regional, né? O Haroldo fundou o Hospital Santa Maria, depois Dr. Rafael Almeida construiu o São Rafael e os filhos, e deu um presente para os filhos. E lá embaixo, quando eu falo lá embaixo, é porque a Imperatriz é dividida entre lá em cima e lá embaixo, né? Hoje não tem mais essa... O Dr. Antônio Regis fez o Hospital São Vicente Ferrer, que hoje é o nosso hospital, o Hospital da Unimed, né? E aí depois a cidade foi crescendo, e essas histórias acabam diluídas. E é muito importante isso que você está fazendo já, porque se a gente não registra a história, ela passa a não existir. E um povo que não tem história, que não revisita o passado, ele não tem futuro. Eu queria pedir atenção, porque se eu deixar para falar o que eu preciso falar depois, perde o fio dessa meada. Já que está valorizando a história da medicina,
deve fazer constar um posto do SESI que tinha esquina com a Igreja Santa Teresa, onde os médicos eram Dr. Carlos e Dr. Hélio. A Igreja Santa Teresa, na esquina, era o único ponto que, quando eu cheguei aqui, tinha para atendimento médico. Depois é que chegou o Antônio com a doutora Eymar. E, Jean, e o que você falou do Rogério, procede, Rogério, dá para ser historiador, porque ele conta a história que envolve ali, fica parecendo aqueles professores de cursinho que envolvem na sala de aula. Ele contou a história e conectou lá certinho com o outro lado lá do hospital para poder desenrolar essa história. Mas o que você falou é muito interessante, Rogério. Quem não visita lá o passado de fato, para entender a história, a gente não consegue vislumbrar o futuro, não consegue vislumbrar o que a gente tem pela frente. Né? E tem uma frase, né, Sandro, muito verdadeira, que diz que para você realizar, você tem que suportar. E todas essas histórias, elas mostram a superação. Quem passou antes, ele, na verdade, pavimentou, né? Pavimentou o nosso caminho, né, Rogério? Hoje a gente coloca algumas dificuldades, mas quando revisita a história, você observa que as dificuldades de hoje são mínimas em comparação a esse pessoal que chegou na frente. Tem uma pessoa que eu vou trazer aqui depois, que é o doutor Evilásio, doutor Antônio Alberto. O doutor Evilásio, um ortopedista dos primeiros que chegou na cidade, ele trabalhou durante muitos anos sem suporte de antibiótico adequado, sem suporte de imagem, sem suporte de vascular, que é um outro especialista que complementa as cirurgias que ele fazia. Então, na verdade, se dependia, ele realizava, na verdade, ele deixou todo um legado que, às vezes, hoje nós não conseguimos reconhecer. Então, esse programa, doutor Neudson, ele tem também como objetivo reconhecer essas pessoas que inovaram, que mudaram, que melhoraram a vida das pessoas. Então, o doutor Rogério Lucena acabou de falar sobre Bernardo Sayão, e eu queria que a gente voltasse agora, depois dos nossos patrocinadores, que é lógico que são a Unimed Maranhão do Sul, em primeiro lugar. Né? É a maior patrocinadora. Eu queria que a gente voltasse com a história do Bernardo Sayão. Não saia daí. A gente volta já. De volta com o programa Pode Cuidar, uma iniciativa da Unimed Maranhão do Sul. E a história, doutor Sandro Mota, ela mostra que quem controla as rotas, ele tem o controle dos negócios, ele tem sustentabilidade. E isso é milenar. Você vê que as guerras hoje são por rotas, as guerras hoje são por logística. E Imperatriz, ela foi muito beneficiada por esse posicionamento logístico. Hoje nós temos aqui, doutor Rogério, a Belém Brasília, que foi um projeto grandioso na época, e até hoje a gente tem que reconhecer esse planejamento e execução que foi muito acima do seu tempo e que desenvolveu nossa região. Você falou no Bernardo Sayão, que muitas pessoas passam ali pela nossa Avenida Bernardo Sayão, mas não sabem quem foi Bernardo Sayão. Então eu queria que o doutor Rogério aqui, como brilhante historiador, relembrasse para esse público mais jovem quem foi o Bernardo Sayão. Pois não. Então, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O engenheiro Bernardo Sayão estava baseado em Porongatu, que era até onde a estrada vinha. Depois não tinha mais nada para cima. E o Juscelino idealizou essa abertura dessa estrada até Belém. Belém se comunicava mais com a Europa e Estados Unidos do que com o Brasil.
E a Belém-Brasília é o nosso ponto de inflexão. Existia a Imperatriz de antes da Belém-Brasília e existiu a Imperatriz depois da Belém-Brasília. O Bernardo Sayão aceitou o desafio. E se vocês tiverem curiosidade, a BR-010, ela não é a nossa que vai atravessando em direção a Araguaína. Aquela é a BR-153. A BR-010, ela passava por Carolina e descia, atravessando o Rio Tocantins, Rio Manuel Alves, passa ali naquela região que é Palmas, tanto que se você chegar em Palmas em direção a Brasília, você continua na BR-010. Dito isso, o Bernardo Sayão soube, através dos diversos empreiteiros que estavam subindo e construindo a estrada, que os índios denominavam uma localidade chamada Paranadigi. E o que é o significado dessa palavra? Estreito. Aí ele teve a curiosidade de sobrevoar e viu que o Tocantins ficava no ponto ideal que precisava fazer uma ponte, que não seria tão caro quanto fazer uma ponte onde o Tocantins estivesse mais largo. Aí eles mudaram o traçado da estrada. Carolina era a cidade que tinha aeroporto, Carolina era a imperatriz de antes. Quando eles mudaram o traçado da estrada, mas aí tem outra situação. Eles precisavam criar um local que fosse o quartel-general da Rodobras, que era a empresa que estava construindo a Belém-Brasília. E eu não vou citar o nome da cidade aqui que eles procuraram, e o prefeito disse, não, aqui vocês não podem fazer esse acampamento, digamos assim, porque 5 a 8 mil homens... Atrapalhar na cidade. As moças da cidade vão deixar de... né, E aí ele disse, tá bom, então a gente não vai fazer o acampamento aqui. E o prefeito de Imperatriz da época disse, não, você pode fazer o acampamento aqui. Se vocês tiverem curiosidade, ali próximo ao Rio Cacau, ainda tem resquícios do que era a Rodobras. Esse acampamento mudou a história de Imperatriz, porque você teve 8 mil engenheiros na cidade. Porque o caçambeiro, o tratorista, isso aqui, todos eles, quando saíram dali da labuta, eram engenheiros. Então foi a cidade que mais teve engenheiro no mundo. E a partir daquilo ali, Imperatriz explodiu. Foi a partir exatamente disso aí que Imperatriz explodiu. Ela tomou outra feição. Então, o Bernardo Sayão, quando foi feita a ligação, que vinha uma frente de trabalho de Belém e vinha outra frente de trabalho subindo em direção contrária. Na ligação, e às vezes você passa ali e não sabe o significado. Por que ligação? Porque foi ali que a estrada se encontrou. Numa barraca, caiu uma árvore e a única pessoa que morreu foi ele. Segundo as lendas, né, foi uma vingança da floresta. Uma vingança da floresta. Uma coincidência, né? O percurso da estrada, o tamanho, uma barraca em um local, o engenheiro principal morreu, né? O senhor conheceu o seu Jano Macedo, lá de Porto Franco, pai do Euclides. Foi meu cliente. O seu Jano me contou, assim como a gente está conversando aqui, que ele veio para a região trazido pelo Bernardo Sayão e trouxe para a Imperatriz, sem medo de errar, o seu Neudes vai concordar comigo, o maior jornalista que já passou por aqui, que foi o Jurivê de Macedo. Exato. Né?
ele escrevia no Progresso uma coluna que é mais difícil de você escrever. Era a coluna comentando os fatos. Você escreve pequenas tiras de notícias. Aquilo ali é muito difícil, porque você tem que condensar toda uma história em poucas linhas. E ele fazia aquilo diariamente, né? E sem inteligência artificial. Não. Máquina de datilografia. Então, essa é a história do Bernardo Sayão para a nossa região, que existiu a imperatriz de antes e a imperatriz de depois da Belém Brasília. São dois marcos. É o marco mais importante da história de imperatriz. Primeiro foi a fundação, que se deu ali exatamente onde é o edifício Mirante do Rio hoje. Foi por onde o Frei Manuel Procópio subiu e fundou a cidade de Imperatriz. E a Belém Brasília. São os dois marcos importantes da nossa história. Nessa história aí, cabe a visita do Juscelino à Imperatriz. Sim. O Júlio Vieira me contou que ele chegou à Imperatriz e foi recebido e apresentado as 2 ruas que tinha pelo Pedro Guarda. Era um funcionário dos Correios que fazia manutenção dos fios, que se tornou prefeito de Imperatriz. É muito bom revisitar a história, né, Sandro? Com certeza. Alguns estudiosos aí, Sandro, eles dizem que as oportunidades desse século, elas vão estar na informação, no trato da informação, na energia, que nós aqui somos muito abundantes, né, Rogério? E na logística, que também temos uma logística considerável, com a vasta malha ferroviária, uma malha rodoviária e, inclusive, aérea. E esse projeto aí da quebra do Pedral lá de Marabá também nos daria uma vasta vantagem comercial através das hidrovias, que é hoje o transporte mais barato. Pensando nisso, Sandro, você vê oportunidades para a nossa região? Com certeza, Jean. Eu encabeço ali hoje, estou com um pé também dentro do associativismo, faço parte da associação comercial, e hoje lá nós abraçamos o comércio, a indústria, o serviço. Meu futuro presidente. Bondade sua, seu Neudson. E nós discutimos bastante, né, o comércio, a indústria, o serviço, as potencialidades da nossa região, o que acontece. Por uma questão estratégica, muita coisa chega primeiro para nós, ou seja, quando os empreendimentos estão chegando na cidade, invariavelmente o empreendedor, o empreendimento, ele procura a associação comercial, buscando entender a cidade, entender a região, buscando as conexões. Então, nós vemos muito potencial, independentemente de cenário, de segmentos que podem estar melhor ou pior, mas nós temos catalogado a quantidade de empresas que abrem na cidade todos os dias, em todos os segmentos, grandes empresas, pequenas. Então, existe uma pujança, sim. Nós temos o Porto Seco ali em Davinópolis, que está se desenhando, que vai ser um alavancador também de negócios via ferrovia. Então, a previsão de saída de funcionamento, Sandro, dele? Hoje, o principal impacto hoje é a questão do dinossauro, né? É o dinossauro que foi encontrado lá, tem os restos, enfim, os fósseis, e isso aí está emperrando porque a área está exatamente interditada, embargada, mas o processo está andando bem, né? Tem muita coisa acontecendo. As grandes empresas já estão instaladas lá, o espaço logístico está formado. Então, existem muitas potencialidades para a nossa região. É um local para se investir, a nossa cidade, a nossa Imperatriz. Isso vale para o comércio, isso vale para a indústria, isso vale para o serviço, independentemente dessas aberturas do Pedral. É um ponto estratégico aqui, não precisa reforçar, é estratégico, né? Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins são conectados aqui pela nossa Imperatriz, né? E é interessante, e é uma região que sempre, seu Neudson, cresceu, se destacou independentemente de quem está no poder, independentemente do governo. Durante muito tempo, hoje nós temos uma proximidade do governo do Estado,
não é? Mas durante muito tempo nós estivemos distantes disso, né? Até o nosso amigo Sebastião Madeira comenta bastante isso, que ele entendeu que a região não consegue andar, né, se não estiver próximo do Estado. E aí a gente até discorda, porque a Imperatriz sempre andou independente, alheio à questão política, Então, Jean, nós vemos potencialidades, nós vemos empresas se instalando na região, na cidade, nós vemos negócios prosperando, empresas que começaram pequenas conosco lá na FECOIMP há 15, 20 anos atrás, são grandes potências hoje na cidade. Então, com certeza, é um lugar para se investir, é um lugar para desenvolvimento e é um lugar para nós cuidarmos da saúde, né, Jean? Porque nós estamos falando de Imperatriz, mas é importante que isso tudo, Rogério, caminha com a saúde. Se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos segurança, se nós não tivermos infraestrutura, e nada disso adianta. Não adianta eu desenvolver se eu não tenho saúde, né, se eu não tenho as pessoas saudáveis para que faça essa engrenagem das empresas andar e acontecer. Falando em saúde, em educação, eu queria que o nosso professor Dr. Rogério revisitasse esse tema sobre essa instalação desse polo educacional e esse polo de saúde em Imperatriz. Quando que se deu? Quem foram os principais propulsores? Enfim. Pegando a sua pergunta, Jean, a gente tem um colégio Imperatriz que ele faz o resumo do que é a tradição, a resiliência e a continuidade. O Santa Terezinha completou 100 anos. Isso não é pouca coisa. Para uma região que diz que não é importante, sem educação nada prospera. Nós estamos sentados aqui nesse ambiente porque nós tivemos uma educação. E quando eu falo educação, não é a educação somente da escola ou da universidade. É uma educação que foi transmitida pelos nossos pais. E, às vezes está tão relegado, mas é extremamente importante. Então, o Santa Terezinha, ele representa essa educação que Imperatriz tem. Imperatriz hoje tem universidades, Imperatriz tem faculdade de medicina, que mostram, como você falou, Sandro, a pujança de Imperatriz, né? Ela, na década de 80, saiu uma reportagem da Veja com as 100 cidades mais importantes do país, incluídas as capitais. E Imperatriz já figurava. Isso não é pouca coisa, né? Se você me der a oportunidade, eu vou trazer depois para nós a filha da professora Delvira Barros, que escreveu o livro Eu, Imperatriz. Eu acho que é um livro que quem gosta da nossa cidade tem que ler, tem que revisitá-lo, né? Então, eu tenho muitas histórias de Imperatriz, mas a gente vai contando ao longo do tempo. Nós estamos aqui na Ceará com a Dorival Pinheiro, ali naquela esquina de lá onde hoje está uma casa de pisos. Ali era a sede da Telinza, que era a Telefônica de Imperatriz. Com certeza participou Fundado por Pedro Américo de Sales Gomes, que é um nome que às vezes o imperatrizense não conhece, mas o Pedro... Jussara Clube. O Pedro, no final da década de 60, ele tinha a concessionária Mercedes-Benz e Toyota. Não é pouca coisa. Então, nós já tivemos no mesmo espaço a Mercedes e a Toyota lá atrás. O Pedro, quando idealizou e fez o Distrito Industrial de Imperatriz, era uma verdadeira loucura, mas quem é que vai para dentro do mato? O que é que vai se instalar lá? Olha lá, o Distrito Industrial que o Pedro... né? O Jussara Clube era uma maloca de palha, e o Pedro fez aquilo lá. E hoje aquela Praça dos Três Poderes leva o nome dele, né? Ele foi um empresário à frente do tempo dele. É uma pessoa que ele tinha que ser mais lembrado, porque ele foi um empresário muito à frente do tempo dele, da nossa época, né?
E aproveitando, Rogério, o gancho do que você falou da educação, e todo esse movimento da educação, Jean, e também tem a ver com a saúde, isso aconteceu nos últimos anos de forma muito intensa, muito rápido. Só para você ter noção, o que foi que fez com que nós saíssemos de Imperatriz, a Voz saísse de Imperatriz? É porque chegou um momento, lá quando nós iniciamos, que todas as instituições de ensino eram clientes nossos. Eu não tinha mais o que fazer aqui. Ou eu ficava como estava ou a gente saía daqui. Mas eu estou falando disso por quê? Porque naquela época eram poucas instituições. Nós tínhamos a Faculdade Fama, que hoje não existe mais, como particular, não tinha mais outra. Os colégios eram também contados, o Santa Terezinha. Então, esse movimento na educação e na saúde na nossa cidade, nos últimos anos, ele aconteceu de forma muito intensa, de crescimento, de investimento, de desenvolvimento. Cirurgias que não aconteciam em Imperatriz hoje acontece. Educação que você tinha que tirar o filho daqui, como eu fui na época para estudar fora, hoje você não precisa mais, você tem aqui o que você quiser em relação à educação em qualquer área. Então, uma movimentação muito forte nos últimos tempos e punjante, que reforço aí a questão que Imperatriz é um lugar assim, ainda para a gente se investir. E eu queria pegar, quando você falou da Universidade Fama, me veio à mente o fundador. Foi meu cliente, a Fama, viu? José de Ribamar Fiquene, né? Nosso juiz de direito. Sim. Né? E o doutor Fiquene fez, naquela época, a Escola Técnica Amaral Raposo, que era um colosso para a época. Né? O doutor Fiquene fez a letra e a música do hino de Imperatriz. Imperatriz crescente com as matizes do progresso. O doutor Fiquene foi nosso prefeito, o doutor Fiquene foi governador do nosso estado, né? Uma pessoa também que merece ser lembrado. Sim. E um cidadão de uma educação, um cidadão fino, de boa conversa, né? Eu tenho uma história particular do doutor Fiquene, porque papai chegou aqui em Imperatriz casado e não existia divórcio. E, por questões que só eles dois sabem lá, o casamento dele não andou. E aí conheceu a mamãe, eu nasci e tudo mais, mas eu não podia ter um registro com o nome do meu pai. Porque não podia. Não tinha certidão de casamento, não podia. E eu precisei fazer uma viagem de avião com poucos anos e tinha que ter o registro direitinho. E o doutor Fiquene mostrou o tamanho dele e botou lá no registro o nome do papai e disse: eu sou o juiz de direito da cidade. E acabou. Entendeu? Esse era o doutor Lamartine Almeida. Entendeu? Então, tem muitas histórias de Imperatriz que merecem ser contadas e merecem ser lembradas e registradas. Então, essa sua iniciativa é brilhante. Agora, no tema educação, é preciso lembrar a velocidade pela qual ela se desenvolveu. Porque em 1978 não tinha nada além do que o ginásio. Por isso é que meu filho teve que estudar fora. Porque eu preferi que ele estudasse, continuasse o estudo aqui. Mas não tinha. E vejo o desenvolvimento de 1978 para cá. Quantas universidades já tem Imperatriz? E a gente tem que lembrar que a educação e saúde juntas fizeram com que o Antônio Leite criasse a FACIMP, que foi um marco da cidade. Um marco. Antônio Leite, empresário do ramo da saúde, mas ele vislumbrou o crescimento da educação na nossa cidade. Isso foi muito importante também. Não, sem dúvida nenhuma. Amigos, essa nossa conversa hoje, ela fluiu tão natural, mas infelizmente o tempo está se esgotando. E aqui eu queria agradecer aos nossos convidados hoje, seu Neudson, Claudino, esse empreendedor nato, já que felizmente nós podemos ir na festa de 80 anos, né, Sandro? Exatamente. Graças a Deus, muito saudável e com a memória muito boa. Eu tenho certeza que nós vamos revisitar essa memória dele em breve. Agradecer também meu amigo Sandro Mota, amigo pessoal, mas um grande executivo, um homem que
conseguiu transpor barreiras, saiu do Maranhão, hoje do carrinho de mão. Com carrinho de mão, e hoje a Voz é essa potência, está em vários estados, como ele falou, ele pode ter numa ação estratégica diminuído um pouco os locais onde ela estava, mas ampliou o número de clientes. Então, meu amigo Sandro, muito obrigado e principalmente também, Sandro, por confiar a saúde dos seus colaboradores à nossa cooperativa. A gente fica muito honrado com esse gesto seu. A gente, aqui também, Rogério, é uma oportunidade da gente prestar conta no que vem fazendo. Em breve nós teremos aqui alguns convidados que vão mostrar o que é a Unimed Maranhão do Sul hoje, onde é que ela está atuando e a sua expertise. E eu tenho certeza que a Unimed Maranhão do Sul, Rogério, ela foi disruptiva nessa região. Ela quebrou um padrão e hoje, Rogério, a gente é reconhecido não só regionalmente, mas nacionalmente, ganhando vários prêmios. Você, como diretor, sabe muito bem. E, por último, agradecer a meu amigo Rogério Lucena, que, além de um profissional fantástico, habilitado na área de medicina, mas é um historiador nato. Nos honra com conhecimento. Nos honra com todo esse conhecimento. Eu tenho a impressão que esse comunicador aqui ele não vai ter tempo, não vai durar muito tempo, porque meu amigo Rogério, ele tem muita facilidade para comunicar e para revisitar a história. Então, muito obrigado. Lembrando que isso tudo é uma iniciativa da Unimed Maranhão do Sul, que sempre trará um grande convidado para poder passar sua experiência. E queríamos agradecer e deixar só a palavra aberta aqui para as considerações finais dos nossos convidados. O nome Unimed no Norte e Nordeste é grande. Aqui vocês estão com esse tamanho que está. Mas eu quero lembrar um dos fundadores da Unimed da Paraíba, que é um cunhado meu, está vivo ainda, José Moreira Lustosa. E a Unimed na Paraíba tem o hospital mais importante do estado e da região. Saibam isso. Sem dúvida, muito estruturado. Ok, era só isso que eu queria lembrar. Obrigado. Eu agradeço a Unimed Maranhão do Sul, Jean, Rogério, seu Neudson, pela oportunidade. Jean, eu fico muito feliz de ver a Unimed, ano após ano a gente acompanha da cidade, o que vocês têm feito. Eu tenho certeza que não é para o Sandro, é para os empresários da cidade. Eu estou nesse meio e nós não vemos uma outra referência quando se fala de saúde que não seja a Unimed. Referência, atendimento e quando realmente precisar apertar é a Unimed. Então isso é um marco. A gente vê Unimedes pelo Brasil que não andam tão bem, mas aqui vocês conseguiram de forma muito cirúrgica, e isso é com gestão, fazer com que a Unimed cresça e tenha essa rede de atendimento. Então eu agradeço e fico feliz porque é saúde para a nossa cidade. Somos clientes da Unimed, né? E também da mesma forma não poderíamos e nem temos essa opção. Eu digo opção não é porque a gente queira outra não é porque de fato é o que nós temos de melhor na cidade. Opções tem, nós temos opções na cidade, mas é o que nós temos de melhor. E eu vejo que para as nossas empresas continuarem crescendo, para que a gente possa ser disruptivo, nós temos que ter saúde, nós temos que ter cuidado com os nossos colaboradores. Não é? E cada empresa escolhe a melhor forma, né? Se paga o plano integral, se a parte... Temos vários produtos. Tem vários produtos, né? Então, mas o legal é de ter justamente essa opção de o colaborador poder ter onde recorrer, ter onde se tratar. Então, só tenho a agradecer, obrigado pelo convite e conte conosco, conte comigo, com o meu grupo, com o Moto Silva Advogados, com a Voz, com minha família, e muito obrigado. Eu gostaria de exemplificar a história da Unimed, a história de Imperatriz, numa casa. Uma casa, quando você olha para ela, você vê as paredes, o telhado, tudo bonito, a iluminação. Mas para que ela chegasse naquele ponto, existe um alicerce. Que às vezes ele não está visível.
mas foi ele, a partir dele, que aquela casa subiu. Então essa é a nossa Imperatriz. Lá hoje está, a gente olha para a Imperatriz, você chega ali na ponte e olha para o skyline de Imperatriz, ele é um skyline que cabe em qualquer cidade do mundo. A quantidade de prédios, a beleza de Imperatriz. Mas os alicerces de Imperatriz, nós começamos a conversar sobre eles. Então, por isso, essa sua iniciativa é tão boa. Muito obrigado, Jean. E o marketing aqui está legal, porque eu gostei muito, Rogério, do nome do podcast. Pode Cuidar, bem sugestivo, bem atual. O marketing aqui também está funcionando bem, viu? A gente fica ouvindo Paraíba aí e se inspira, né? mas muito obrigado a todos. A gente volta no próximo episódio com dois outros grandes convidados também, porque o Dr. Rogério agora ele vai ficar fazendo parte do quarto. Um grande abraço. Um abraço a todos.